Saudações, gente bonita, em Goiás, 8 horas da manhã, 22 graus, uma manhã agradável de domingo. Mestre Leider aqui falando com vocês. Muito bem. No vídeo anterior, nós comentamos sobre o fato de que parte do conflito, parte importante do conflito, se refere a ideias. E que o que atrasa a libertação do povo palestino é exatamente essa batalha de ideias. Deixa só passar esse carro barulhento e a gente volta a falar sobre isso. Pronto, já está uma distância suficiente. Pessoas, eu sempre comento que antes da gente responder qualquer coisa, nós precisamos fazer as perguntas corretas, certo? Ainda no tema da derrota israelense, líquida e certa, ou da debacle dos Estados Unidos, eu gosto da expressão castelhana, hundimento da Europa, nós temos que perguntar, na verdade, primeiro é o seguinte: por que só agora? Por que só agora o Estado ilegítimo está sendo derrotado? Por que só agora os Estados Unidos estão implodindo interna e externamente? Por que só agora a Europa está naufragando? Porque essa pergunta tem que ser feita para a gente entender de fato o que está acontecendo. Por que só agora? Vamos começar pelo caso do Estado ilegítimo. Nós já falamos os dois motivos. No aspecto material, só agora o Estado ilegítimo, uma força de origem europeia, colonialista e violenta de apartheid, está sendo derrotada porque eles se comportaram, e mais do que nunca nas últimas décadas, como um exército de ocupação, força de ocupação. Eles perderam a condição de batalha. Eles simplesmente não conseguem mais batalhar em condição de igualdade. Nesse sentido, a surra que eles tomaram do Irã, e o Irã foi gentil, avisou que ia bater, onde ia bater, quando ia bater, e bateu. Aliás, tem até um meme muito interessante chinês. Os chineses são ótimos, que explica isso. Deixa eu mostrar para você.我不在，有点受欺负的样子。你看着我，哎呦，哦，哎呦我的妈！这脾气大的，哦，这脾气大，哎呦，好，真厉害，真厉害啊，可以啊，坐，我走了啊。哎呦我的妈！这个不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。还碰我们蝴蝶结呢，我看，抓进来来，抓着我的来，哎，你进来，这厉害的，哎呦，好了，哦，哎呦，都。 Muito bem. Então, o Irã bateu doído no Estado ilegítimo. Mas o meme chinês, ele é muito sábio porque mostra outra coisa. Não é questão só de bater no munheco. Não. É a questão de o dono dele não ser mais capaz de defender o cachorrinho.
Os Estados Unidos nunca estiveram tão fracos. Os inimigos que os Estados Unidos fizeram nunca estiveram tão fortes. Os Estados Unidos perderam a supremacia tecnológica, econômica, que passou exatamente para o lado asiático. Por isso só agora. E também porque, acostumado como força de ocupação, é muito fácil usar avião para destruir casas, hospitais, universidades, igrejas, mesquitas. É muito fácil. Pega o avião, sobe e despeja a bomba. Enquanto eles tiverem bomba, né? Porque eles não têm capacidade industrial. As armas são compradas de outros, o Ocidente fornece. Só agora as pessoas estão vendo isso. Antes era mais fácil fingir que Israel tinha capacidade de produzir armas e munições. Não, não tem. Ela importa. A preços muito baixos e ótimas condições do Ocidente, Estados Unidos e Europa. Agora, com o Ocidente perdendo a capacidade de financiar e fornecer, mesmo a Europa tendo aumentado em 10 vezes o fornecimento de armas aqui. What has been seen cannot be unseen, and the world can now see exactly what European values really are. 200 days of Israel systematically wiping Gaza from the earth, 505 bombs a day, 21 an hour, doctors executed, mass graves in hospitals, journalists murdered, and all the while with not just the silence, but the active complicity of the European Union. The European Union who flew the flag of the oppressor from day one, whose countries axed the funding to a starving Palestinian population despite any evidence of any wrongdoing from anyone against UNRWA, who increased the flow of weapons to Israel tenfold since they started a genocide, weapons to slaughter Palestinians. So keep your hand-wringing and your crocodile tears. It couldn't have happened without your complicity. It's continuing now because of it. European values, same as it always was. Murder and colonialists, you'll never be forgotten. Fica difícil para eles. E outra, eles continuam os de sempre. Uma força colonialista de repressão e ocupação. Só que o outro lado agora tem marinha, vídeos rutis e ativa, que derrota inclusive os Estados Unidos, o Reino Unido, França, Dinamarca. Eles agora têm aviação, né, através de drones. Só um momento, gente. Agora, eles também, o Extra Resistência, tem uma artilharia muito poderosa. Certo? Muito poderosa. Tem artilharia, aviação, marinha, só não tem infantaria pesada. Então agora eles têm condição de lutar de igual para igual. E lutando de igual para igual, Israel sempre vai perder. Simples assim. A outra que vai explicar a derrota do Estado ilegítimo, depois de tanto tempo, é que eles perderam a batalha ideológica. Eles sempre lutaram como Estado, atacavam como Estado e se defendiam como religião. Então, diante de qualquer ataque contra eles, eles usavam a carta do antissemitismo, do nunca mais, dos 6 milhões. E, incrivelmente, apesar disso não fazer o menor sentido, eles conseguiram ir muito longe com essa narrativa. Porque eles contavam não só com o silêncio, mas com a cumplicidade ativa da mídia, da imprensa, que ajudava eles a vender essa ideia de que os usurpadores, os ocupantes ilegais, na verdade, eram as vítimas. Só que agora, veja só, as condições tecnológicas e econômicas mudaram. Surgiram novas plataformas, novas mídias. A câmera fotográfica, a filmadora, na forma do celular, ficou muito barato e acessível. Então as imagens do que eles fazem se tornaram amplamente disponíveis para o mundo inteiro, de maneira quase imediata. Sem falar que nos 3 primeiros meses, levaram 3 meses para entender que o que eles faziam, destruindo prédios com as pessoas dentro, com a desculpa de que lá havia túneis
que nunca eram mostradas, você tinha que acreditar na palavra deles, eles levaram 3 meses para perceber que isso não estava colando mais, e que isso pegava mal demais da conta. Você estava incendiando as pessoas de indignação. A cumplicidade e a proteção da imprensa, que sempre havia funcionado, deixou de funcionar. Porque novos meios digitais, de troca de informação, de imagem, de vídeo, de ideias, recuperação de imagens antigas, de falas antigas, de práticas antigas, e a ampla disseminação disso pelo mundo fez com que eles perdessem completamente a batalha ideológica. Disso, para as revoltas que a gente está vendo nos Estados Unidos, para as manifestações monstro que a gente vê na Europa, foi um pulo. Então, eles perderam a batalha ideológica. Finalmente, levou 75 anos, mas eles perderam. Então, perdendo a batalha tecnológica, perdendo a supremacia militar, perdendo a batalha ideológica, e o medo que se tinha, nós temos armas nucleares, o Irã chamou o tiro neles sem dó e sem pena. E falou, batemos pouquinho com armas antigas porque a gente quis, mas não ousem. E eles não ousaram. Não ousaram, ficaram pianinho, caladinho. Então, por isso agora estão sendo derrotados. As condições mudaram. E os Estados Unidos? Foram décadas e décadas se endividando. Principalmente depois do governo Reagan. A dívida pública, que era 56% do total do PIB, hoje é de quase 120%. É muito maior do que o PIB. É fácil calcular. O PIB deles é de 27 trilhões de dólares, a dívida de 35. Então, a gente pode dizer que a dívida é 30% maior que o PIB. Os Estados Unidos nunca deveram tanto. Total da dívida, está falando da dívida pública do governo federal. Total da dívida dos americanos é de 100 trilhões de dólares. 100 trilhões de dólares. Impagável. Impagável. A economia se desindustrializou em um nível extraordinário. Se desindustrializou em um nível extraordinário que acho que a humanidade ainda não tinha conhecido, talvez com a Argentina. O país depende de importações. O dólar, por causa exatamente desse enfraquecimento da capacidade de pagamento, desse superendividamento e da forte exposição do país a investimento estrangeiro, a necessidade de financiamento estrangeiro, David P. Goodman falou sobre isso. Em 2022, a exposição dos Estados Unidos aos estrangeiros, a necessidade de financiamento por estrangeiros estava em 34 trilhões de dólares. Hoje já está em cerca de 40 trilhões de dólares. Um país que depende tanto assim do financiamento estrangeiro não tem como sobreviver. Sabe? Então você tem uma dívida de 100 trilhões, uma exposição ao financiamento estrangeiro de 40 trilhões. A dívida cresce 1 trilhão a cada 100 dias. Esse ano eles vão ter que pagar 9 trilhões. Entre 1 trilhão de juros e 8 trilhões vencendo, que eles não têm como. Quem vai financiar os Estados Unidos de 9 trilhões de dólares? Não existe. Os asiáticos não querem mais. E os europeus não têm mais condição. Eles já estão tirando tudo do próprio povo para financiar o déficit americano. Não tem mais, nós não tem 9 trilhões de dólares para comprar a dívida americana. O que eles vão fazer então? Um quantitative easing monstruoso vai imprimir trilhões de dólares e jogar o país na inflação? Internamente, o preço médio dos aluguéis é de mais de 1.800 dólares. 1.800 dólares é o preço médio do aluguel. O salário mínimo é de pouco mais de 1.200 dólares. Quer dizer, você não ganha o suficiente para morar nos Estados Unidos. O salário nunca foi tão baixo, os salários nunca foram tão baixos. A inflação nunca foi tão alta, o preço das coisas, os aluguéis, tudo nunca foi tão caro. Está se tornando inviável viver nos Estados Unidos. Como é que eles vão contar com essa população para lutar contra o mal?
Não bastasse isso, a estupidez tremenda deles da política internacional. Não foi o Blinken, lá na China, tomando cuidado de primeiro ofender a China, mandando dinheiro para Taiwan, uma província rebelde e separatista, afirmando falsamente que estava havendo um genocídio em Xinjiang e Uighur. Quer dizer, interferindo abertamente nos assuntos internos da República Popular da China. Não satisfeito, em ofender os anfitriões, ele sai de lá ameaçando o país. Ele não foi recebido por um cachorro e nem um cachorro foi se despedir dele. Ele foi tratado como um cachorro. Os Estados Unidos, PIB 27 trilhões de dólares, não entenderam que a China, PIB 35 trilhões de dólares, não vai ajoelhar para eles nunca mais. E provavelmente eles vão cobrar o que os Estados Unidos fizeram no passado, junto com a Europa. Obrigando eles a consumir ópio. Droga, né? Então os Estados Unidos não entenderam nada, nada. E essa falta de entendimento, bom, explica por que estão indo para o buraco. Quanto à Europa, o caso é outro. E eu não quero fazer vídeos longos. Assim que surgir uma oportunidade, eu comento para vocês sobre isso. Tenham um ótimo domingo. Até mais.